Você já viu um filhote tão fofo que quis apertar ele? Talvez você já tenha pegado um bebê no colo e sentido aquela vontade estranha de morder a bochecha dele. Você não fez isso, mas a vontade estava lá. E o que você precisa saber é que isso não é frescura. Não é você sendo esquisito. É algo que acontece dentro do cérebro de quase todo ser humano no planeta, e os cientistas só descobriram o motivo disso recentemente. Esse impulso tem um nome real, se chama agressão fofa. E o que acontece no seu cérebro quando você sente isso é genuinamente perturbador e fascinante ao mesmo tempo. Deixa eu começar com uma cena. Você está rolando o feed do celular. Aparece um vídeo de um ouricinho minúsculo enrolado na mão de alguém. É tão pequeno, tão indefeso, e do nada você sente uma pressão nas mãos, como se quisesse pegar ele, apertar. Não para machucar, você não quer machucar, mas o impulso está lá, inegável, quase desconfortável. Você pode até falar em voz alta, quero esmagar essa coisinha. E aí bate uma culpa. Por que isso acontece? Porque algo que deveria despertar carinho e proteção também desperta algo que parece um mini impulso violento. Na superfície, isso não faz sentido nenhum. Amor e agressão deveriam ser opostos, mas o seu cérebro nem sempre segue as regras. Aqui está a primeira peça do quebra-cabeça. Fofura não é só algo que você acha bonito. Fofura é um sinal biológico. Nos anos 1940, um biólogo chamado Conrad Lorenz, sim, isso vem de longe, descobriu que filhotes de espécies completamente diferentes compartilham as mesmas características físicas: cabeças grandes, olhos grandes, narizes pequenos, corpos redondos e macios, membros curtos. Ele chamou esse conjunto de características de Kindenschema, que em alemão significa esquema infantil. E o que ele descobriu é que quando humanos veem essas características em qualquer coisa, até em desenhos animados, até em pelúcias, o cérebro reage automaticamente. Não pensa, não questiona, simplesmente ativa. O que ativa é um sistema feito para cuidar. O cérebro vê essas características e se prepara para proteger, nutrir e criar vínculo. É por isso que adultos se apegam a personagens animados. É por isso que as pessoas falam em voz de bebê com cachorros. O seu cérebro está fazendo exatamente o que foi programado para fazer, respondendo a um sinal. Mas é aqui que fica complicado. O sinal não ativa apenas uma resposta. Ele ativa uma resposta avassaladora. E quando o cérebro é sobrecarregado, quando algo é bom demais, intenso demais, grande demais, ele faz algo estranho para se compensar. Ele gera uma emoção contrária. Isso foi estudado seriamente pela primeira vez em 2015 por uma equipe de pesquisadores da Universidade Yale, liderada pela psicóloga Oriana Aragon. Ela e sua equipe fizeram uma série de experimentos. Em um deles, mostraram fotos de bebês para os participantes, algumas normais, outras com características digitalmente intensificadas para parecerem ainda mais fofas, mais redondas, mais infantis. Depois deram folhas de plástico bolha para os participantes e mediram quantas bolinhas cada um estourou enquanto olhava para as fotos. As pessoas que olharam para as fotos de bebês mais intensamente fofos estouraram significativamente mais bolinhas. Não porque estavam com raiva, não porque estavam estressadas, porque estavam sobrecarregadas com uma emoção positiva que não tinha para onde ir. O ato físico de apertar, estourar, pressionar era a forma do cérebro liberar a pressão. Aragon chamou isso de expressão dimórfica, que basicamente significa que, às vezes, emoções positivas muito fortes disparam comportamentos que parecem negativos por fora. Você chora de muita felicidade, morde o lábio quando está animado, fecha o punho quando algo te comove profundamente e quer apertar algo tão fofo que está te destruindo emocionalmente. Agora é onde a ciência fica ainda mais interessante. Pesquisadores da Universidade da Califórnia foram além. Usaram imagens cerebrais para ver o que acontece dentro da cabeça quando alguém experimenta a agressão fofa. O que encontraram é que quando uma pessoa vê algo extremamente fofo, dois sistemas do cérebro ativam quase ao mesmo tempo.
O primeiro é o sistema emocional. A parte que processa sentimentos, desperta calor humano, gera a resposta do "ai que fofinho". O segundo é o sistema de recompensa, especificamente o núcleo accumbens, que é a mesma estrutura que acende quando você come algo que ama, quando ganha alguma coisa ou quando ouve uma música que te arrepia. Mas aqui está o problema. Quando os dois sistemas disparam ao mesmo tempo com essa intensidade, o cérebro fica inundado. E os pesquisadores descobriram que as áreas do cérebro ligadas ao controle motor, as áreas conectadas às mãos, à força, à ação física, também ficaram ativas. O cérebro não estava apenas sentindo algo, estava se preparando para fazer algo. O impulso de agressão fofa não é uma falha, é o cérebro tentando se regular, tentando se trazer de volta a um nível emocional que consiga suportar. E faz isso gerando um microimpulso oposto. Aperte a coisa que está te sobrecarregando, não para machucá-la, mas para de alguma forma segurar o sentimento, contê-lo, torná-lo real. Existe outra teoria que se constrói em cima disso, e acho que é a mais interessante de todas. Alguns pesquisadores acreditam que a agressão fofa também pode ter raiz em algo chamado comportamento de transbordamento, um conceito dos estudos de comportamento animal. Quando um animal está preso entre dois impulsos fortes de opostos, às vezes ele executa uma ação completamente sem relação como válvula de escape. Como um pássaro que está dividido entre lutar e fugir, de repente começa a se limpar aleatoriamente. O comportamento não encaixa na situação, mas libera a atenção. A agressão fofa pode ser a versão humana disso. Você está preso entre dois sistemas puxando em direções opostas. O sistema de cuidado diz proteja essa coisa. A sobrecarga diz não consigo lidar com o quanto estou sentindo agora. E então uma terceira coisa acontece. O impulso de apertar, morder, interagir fisicamente de um jeito que não se encaixa bem nem em uma nem em outra resposta. O seu cérebro não sabe o que mais fazer com o sentimento, então inventa uma saída nova. Agora vamos falar sobre quem experimenta isso, porque os dados sobre isso também são surpreendentes. O estudo de 2015 da Yale descobriu que pessoas que relatavam emoções positivas mais intensas no geral, pessoas que choravam em casamentos, que se sentiam facilmente sobrecarregadas de alegria, que se descreviam como emocionalmente expressivas, eram significativamente mais propensas a sentir agressão fofa. Não eram as pessoas frias e distantes que queriam apertar o cachorrinho, eram as que sentiam muito profundamente. Também há dados sugerindo que mulheres relatam agressão fofa com mais frequência do que homens, embora os pesquisadores sejam cuidadosos ao notar que isso pode ser parcialmente porque mulheres se sentem mais à vontade para admitir. O impulso em si pode ser igualmente comum entre os gêneros. E aqui está algo que pode parecer contraditório. Pais, mães e cuidadores, pessoas que passam muito tempo cuidando de crianças pequenas ou animais, relatam taxas mais altas de agressão fofa do que pessoas que não têm esse contato. Você pensaria que a exposição constante reduziria a reação, mas parece que pode, na verdade, mantê-la ou até aumentá-la, porque esses cuidadores têm o sistema de resposta a sinais de DB mais ativo. O sistema está mais desperto, então também sobrecarrega com mais facilidade. Vamos um pouco mais fundo no que isso nos diz sobre as emoções humanas em geral. Uma das coisas que a pesquisa de Oriana Aragon revelou, e esse é um ponto que não recebe atenção suficiente, é que os seres humanos não são muito bons em sentir emoções puras. Quase todo estado emocional intenso vem com uma emoção sombra, que parece contradizê-lo. O luto às vezes vem com risos inapropriados e estranhos. A alegria às vezes dispara lágrimas. O amor às vezes desperta possessividade ou até raiva. A gente não gosta de falar sobre isso porque é desconfortável. Queremos que as emoções sejam limpas, queremos sentir felicidade e só felicidade. Queremos amar algo e ter esse amor como algo tranquilo. Mas o cérebro não foi construído assim. Quanto mais forte a emoção, mais provável que ela desestabilize o sistema e mais provável que o sistema gere algo para compensar. A agressão fofa é apenas um dos exemplos mais claros e visíveis disso, porque é disparada por algo tão obviamente positivo, um bebê, um filhote, algo pequenininho e indefeso, a contradição parece afiada.
É por isso que pega as pessoas de surpresa. É por isso que elas se sentem culpadas. Mas é só o cérebro sendo exatamente o que é. Um sistema que pode ser sobrecarregado e um sistema que tenta se proteger quando isso acontece. Aqui tem uma implicação do mundo real que acho genuinamente fascinante. Publicitários sabem há décadas que imagens fofas vendem. O que eles só começaram a entender recentemente, com a ajuda dessa pesquisa, é que a agressão fofa pode, na verdade, ser uma ferramenta. Não a agressão em si, mas a resposta de sobrecarga. Quando uma imagem ou produto dispara aquela sensação de "isso é demais, não consigo aguentar", isso é um sinal de que o sistema emocional está totalmente engajado. E quando o sistema emocional está totalmente engajado, as pessoas têm mais chance de lembrar o que viram, de sentir apego a isso e de agir. É por isso que filhotes de animais em comerciais funcionam. É por isso que conteúdo fofo demais viraliza. Não é só que as pessoas acham agradável, é que sobrecarrega o suficiente para ficar preso na memória. A sobrecarga é o ponto. Vamos também responder a pergunta que muita gente tem quando ouve sobre isso pela primeira vez. A agressão fofa alguma vez se torna realmente perigosa? A pesquisa é clara nisso. Na esmagadora maioria dos casos, a agressão fofa permanece inteiramente na mente. As pessoas sentem o impulso, mas não agem. E mesmo quando agem, como apertar as bochechas de alguém ou abraçar um cachorro com entusiasmo demais, o comportamento está bem abaixo do que causaria dano. O impulso em si não carrega a intenção de machucar. A intenção é exatamente o oposto. É por isso que as pessoas imediatamente se sentem culpadas se acham que o impulso pode ter sido intenso demais. A área onde os pesquisadores dizem que isso merece mais atenção é com bebês. Existe um pequeno conjunto de pesquisas sugerindo que respostas de agressão fofa muito intensas, em combinação com outros fatores de estresse, podem estar ligadas a comportamentos como sacudir ou manusear bebês de forma brusca. Isso é uma preocupação real na área de segurança infantil, mas está no extremo, em condições específicas, e está sendo estudado com cuidado. Para a grande maioria das pessoas, a agressão fofa é inofensiva. É só uma experiência estranha, desconfortável e profundamente humana. Então vamos juntar tudo isso. Você vê algo fofo. O seu cérebro dispara dois sistemas simultaneamente: o sistema de cuidado e o sistema de recompensa. Os dois ativam com alta intensidade ao mesmo tempo. O seu cérebro fica sobrecarregado. Para se regular, gera um contraimpulso, o desejo de apertar, morder, pressionar, segurar. Você se sente momentaneamente desestabilizado por algo que deveria ser completamente positivo, e então passa, e você fica lá pensando: o que foi isso? O que foi isso é que seu cérebro trabalha demais, sente as coisas com força demais, se importa demais para ficar parado e só observar, e quando transborda, improvisa. A agressão fofa não é um lado sombrio seu, não é um sinal de que algo está errado com você. É um sinal de que seu sistema emocional está fazendo exatamente o que deveria fazer, só que num volume que precisa de uma válvula de escape. O fato de parecer estranho, o fato de te fazer pausar e se questionar, isso é na verdade a parte mais humana de tudo. Porque o cérebro que percebe a contradição, que sente culpa pelo impulso, que quer entender o que acabou de acontecer, esse é o mesmo cérebro capaz de cuidado genuíno, conexão genuína e amor genuíno. O lado sombrio da fofura não é realmente sombrio, é só o transbordamento de algo que é quase luminoso demais para ser olhado diretamente. Se isso mudou a forma como você pensa sobre o seu cérebro, se inscreve, tem muito mais curiosidades da mente humana assim por vir.